gente conversa sobre corrupção quando a corrupção é um problema que atravessa a história política de um país? Alguém pode achar que eu estou falando do Brasil, mas na verdade eu estou falando das democracias em geral. Essa história de que o Brasil não tem jeito porque brasileiro é tudo corrupto, no fundo é só uma conversa fiada que está ligada aos velhos estigmas e relações coloniais. Corrupção é uma prática em que um grupo ou uma pessoa tira dinheiro, vantagens ou oportunidades de outro grupo em benefício de si próprio. Se a gente quer pensar em corrupção a partir de uma perspectiva geopolítica, a primeira pergunta é: que grupo está tirando vantagem de que outros grupos? Talvez as democracias dos países mais ricos tenham conseguido estabelecer mecanismos um pouco mais eficazes, mas garantir que a população desses países mais ricos não seja assim tão afetada por essa corrupção não seria possível se várias coisas não estivessem sendo roubadas de outros territórios. Não é à toa que a gente tem, em teoria, excelentes democracias como a Suíça, que também são excelentes paraísos fiscais. A corrupção não é só um problema do Brasil. E a corrupção também não é só um problema moral. É um problema de todas as democracias. Em outros sistemas políticos, o privilégio de poucos em cima da maioria não é um problema. Então, a história das instituições democráticas é também a história da busca de mecanismos que possam garantir que uma parcela da população não tenha vantagens sobre as outras. Esses mecanismos são perfeitos? Não. Eles são o resultado do acúmulo de experiências vividas ao longo dos últimos séculos em alguns países e muita coisa ainda precisa ser pensada, repensada e transformada. Pensar sobre como a gente combate a corrupção passa também a pensar sobre como a gente garante o funcionamento do Estado. Essa talvez seja a diferença central entre os dois candidatos à presidência da República e o legado que cada um deles deixou para o país. O governo Bolsonaro tem sido acusado de envolvimento em escândalo de propinas na compra de vacinas da Covid-19. A gente tem agora um novo problema envolvendo ônibus escolares. E olha, documentos revelam que o governo federal facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. O governo Bolsonaro publicou 2 decretos sobre mineração. Um deles cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala, ou traduzindo, Programa para Estimular a Garimpagem. O presidente, pessoalmente, e sua família têm sido acusados de sonegação de imposto, patrimônio incompatível com os rendimentos, rachadinhas e envolvimento com milícias. Tu lembra aí do leite condensado, né? São investigações que ainda não foram concluídas, mas, para além delas revelarem informações importantes sobre o projeto que o governo tem para o Brasil, a forma como o atual presidente lida com essas denúncias tem fragilizado muito as nossas instituições. Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha! E criado uma realidade paralela para a sua base eleitoral. Vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunista. Isso também fragiliza demais o próprio debate público em torno da corrupção. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Bolsonaro ataca todos os dias as instituições brasileiras e tem transformado tudo no seu governo numa questão moral, que divide a sociedade entre bons e ruins e impede o debate sobre o que a gente está vivendo. De um lado está ele, que supostamente é bom e honesto. De outro estão os maus e os corruptos, que são basicamente qualquer pessoa, qualquer jornal ou mecanismo institucional que tente denunciar a destruição que o seu governo está promovendo. E pronto, não tem o que discutir. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Bolsonaro enfraqueceu órgãos fundamentais como o IBAMA, a FUNAI, a Fundação Palmares, interferiu na Polícia Federal, na Receita Federal, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a COAF, além de ameaçar o STF o tempo todo.
Se os próprios mecanismos de combate à corrupção estão sendo desmontados, como é que pode ser possível combater a corrupção nesse cenário? De outro lado, a gente tem as experiências dos governos do PT e mais especificamente dos governos de Lula. A gente já sabe que esses governos foram vítimas de campanhas midiáticas de difamação bem pesadas. Você sabe que eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim? Você sabe que eu tive 60 páginas de revistas contra mim? Você sabe que eu tive 680 primeiras páginas de jornais contra mim? E que a Lava Jato foi uma operação corrompida que tinha objetivos políticos explícitos. Mas a gente também sabe que existiu corrupção no Brasil durante esse período, que foram denunciadas e julgadas. 11 dos 12 condenados do processo do Mensalão, que tiveram mandado de prisão expedido ontem, estão sob custódia da Polícia Federal. Quando o Lula é perguntado sobre a corrupção durante seus governos, ele normalmente responde com uma listinha de coisas que ele fez nesse período. E é importante deixar claro que nós fizemos o Portal da Transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Para a maior parte da população, essa listinha pode ser um pouco vaga. Não só porque a maior parte de nós não sabe exatamente o que cada um desses órgãos faz, mas também porque a corrupção é lida como um problema moral. Pânico moral. Pânico moral. E não como um problema institucional e estrutural complexo que é. E fica parecendo que o que a sociedade precisa é de uma pessoa boa que lute contra o mal. É difícil pensar em responder ao problema da corrupção no Brasil sem aprimorar e fortalecer as instituições que foram criadas para isso. E também os mecanismos de controle dessas próprias instituições. Problemas com o nível de enraizamento que a corrupção tem precisam de respostas múltiplas e simultâneas. E é importante dizer que a própria forma como o nosso sistema político está organizado precisa de mudanças urgentes. A relação entre o Congresso Nacional e a presidência, por exemplo, é uma fonte histórica de corrupção. Transformar a corrupção em uma questão simplesmente moral é uma das grandes armadilhas que políticos que não têm compromisso com o combate à corrupção costumam colocar pra gente. Não é uma luta da esquerda contra a direita, é uma luta do bem contra o mal. O problema então é o Brasil e pronto, não tem jeito, todo político é igual. Ou seja, a negação da própria política e da possibilidade de sonhar com um mundo mais justo. De outro lado, a ideia de que a gente precisa de um salvador da pátria, alguém que sozinho poderia resolver um problema de séculos porque é uma pessoa muito boa. Esse tipo de armadilha é uma forma de fingir que o problema não existe, de fugir do debate sobre como encarar esse desafio. É pensar sobre o problema da corrupção com debate público sério, informação, participação da sociedade civil e aprofundamento da nossa democracia, algo que definitivamente não iria acontecer se Bolsonaro ganhasse essas eleições.